Cara, seguinte, quem deveria ser convocado para a Copa do Mundo? Basicamente, eu assisti um trechinho do vídeo e eu deixei para assistir completo aqui com vocês. Ele vai dar fazendo a convocação de acordo com os números dos jogadores. Eu achei bem interessante o vídeo, então bora lá dar uma olhada. Canal do nosso parceiro Futebol Máximo. Rapaziada, já deixa o like lá, se inscreve no canal e bora lá. Para fazer uma convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo que leve em conta somente o aproveitamento em números dos jogadores e não tem nada de gosto pessoal, eu segui um checklist que chegou a alguns números bem curiosos. Primeiro, eu baixei uma base com todos os jogadores brasileiros das principais ligas do mundo. E aqui é importante dizer que eu desconsiderei ligas muito periféricas, como uma liga israelense ou liga polonesa, e também as segundas divisões. Que é esse, cara? Preconceito é esse? Vamos botar o segunda divisão do futebol russo. Em segundo lugar, eu escolhi alguns indicadores de desempenho chave para cada posição. Então, por exemplo, para um lateral, eu levei em conta indicadores defensivos, como vitória nos duelos, interceptações, desarmes, e alguns indicadores ofensivos, como chances criadas, cruzamentos certos, dribles no último terço. E é importante dizer que cada posição Tá, basicamente dando a resumida, ele vai convocar quem for realmente no detalhe. então teve um conjunto de indicadores diferentes. Afinal de contas, não faria sentido avaliar um atacante pelo número de desarmes ou um zagueiro pelo número de gols e assistências, certo? Feito isso, eu deixei qualquer preferência de lado e eu trago para vocês a lista nua e crua de quem deveria ser convocado para a seleção brasileira na Copa do Mundo, segundo os números. Bora lá ver se são bons nomes. Começando pelo gol, para Ver se números realmente fazem toda a diferença. esse levantamento eu levei em conta só goleiros com mais de 1.500 minutos nos últimos 12 meses. Ou seja, um goleiro que está despontando muito, mas que ficou muito tempo machucado, pode não estar nessa lista. E encabeçando os nossos convocados, o Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, é o primeiro convocado da lista. Ele teve 76% de aproveitamento nas defesas, o melhor entre todos os goleiros selecionados. Peraí, cara, deixa eu tirar só aqui esse negócio aqui da frente. Porque tem um tripé bem aqui na frente, nesse cantinho provavelmente tá aqui embaixo de vocês. Aí tinha um tripé na frente. Média de 0,56 gols sofridos, 27 super defesas, aquelas que realmente faz levantar da cadeira, e só 5 erros que levaram ao gol. Esse aqui é o ponto baixo do levantamento do Carlos Miguel. Os outros dois goleiros foram o Alisson do Liverpool, esse foi extremamente constante nas últimas temporadas e na última não foi diferente. Por mais que a minutagem tenha sido um pouco abaixo do esperado, ele não teve nenhum erro que levou ao gol, o que essa segurança pode ser importante numa Copa do Mundo. O outro goleiro foi o Bento, do Al Nassr, também foi considerado pelo Ancelotti. Mas pela Arábia Saudita, né, é meio difícil você ir só pelos números. Mas a gente tá aqui pra olhar os números. Chama atenção também quanto às super defesas. Foram 23, um número bem melhor do que o Alisson, que só teve 6 no meu levantamento. E para quem foi hater, por exemplo, da convocação do Everton do Grêmio, não precisa ter essa opinião tão marcada não. Ele ficou em quinto no nosso ranking entre os melhores goleiros. Quem se destacou de forma negativa foi o Ederson do Fenerbahçe. Ele foi o 17º. Quanto às super defesas e erros que levaram a gols, os números foram bem decepcionantes, para falar a verdade. O que compensa, na verdade, é a qualidade de criação das jogadas, seja em passes progressivos ou passes longos. E talvez esse tenha sido o principal motivo para o Ancelotti querer levar ele para os Estados Unidos. Para lateral direito, o Carleto escolheu levar só um lateral de fato, só o Wesley, porque ele entende que o Danilo e o Ibanez podem também fazer aquele papel. Mas nessa convocação vou ser um pouquinho mais conservador e eu escolhi 2 laterais direitos. O primeiro deles, o que lidera todos os números numa média geral, segundo um algoritmo que eu criei, foi o Mateuzinho, lateral direito do Corinthians. Ele se destaca porque ele tem expectativa de... o Mateuzinho sempre tem bons números, tá ligado? Também tem um Vitinho, mas aí como ele tá indo por números, Vitinho do Cruzeiro. Mas aí... Vitinho não, Kaique. Mas aí também tem que ver os números. gerar uma assistência. Talvez o Kaique esteja no top 10, top 5. A cada 10 partidas, média de mais de 5 interceptações por jogo e média de 4,47 bolas recuperadas por partida. Além disso, acerta em média um cruzamento por jogo. Um lateral que é muito conhecido pela qualidade ofensiva se destacou mais nos números defensivos aqui, para falar a verdade. Quem faz companhia para ele na convocação é o Dodô, lateral direito da Fiorentina, de 27 anos. O principal destaque fica... É o tipo do nome que ninguém espera.
tanto para as Dodô. interceptações quanto para as recuperações de bola, além de que consegue ter boa presença no último terço, com média de mais de um cruzamento certo por jogo, e ele precisa de mais ou menos 5 partidas para chegar em uma assistência esperada, exatamente o dobro dos números do Mateuzinho. Para a zaga, eu escolhi 4 jogadores entre os melhores ranqueados do nosso ranking. Mas antes de eu te contar, eu preciso te lembrar, obviamente, de se inscrever aqui no canal. A gente está com o foco de tentar chegar em 1 milhão de inscritos até o final da Copa, e você pode Se ajudar inscreve a lá, gente. rapaziada. Iniciando a lista da nossa zaga, Link do canal do cara aqui na descrição. Roger Ibanez, que foi convocado por Ancelotti para a Copa do Mundo, também vem para a seleção segundo os números. O destaque principal vem para os aspectos defensivos dele. Ele consegue vencer 47% dos duelos, além de 42% dos duelos aéreos. Recupera em média 7 bolas por partidas e também tem um bom aproveitamento nos passes. Inclusive chama atenção os 2,33 passes longos em média por jogo. Fazendo companhia para ele na nossa convocação, 2 zagueiros do Flamengo, Léo Pereira e Léo Ortiz, os dois que O quê? Hã? O quê? Zagueiro do Flamengo? Não, eu não esperava. Que é isso? E ainda são criticados por alguns. conseguem ser extremamente destacáveis no aspecto de construção. Os dois têm mais de 13 passes progressivos por jogo e chama muito atenção os números do Léo Pereira pelo aspecto defensivo. Recupera 6,38 bolas por partida e intercepta 5,49. Ronaldo, e Ai! essa teoria de que seu cabelo de 2002 era por um comercial de Doritos, hein? Ai, não. Não. Agora a Sai daqui, emoção está Ronaldo. nas suas mãos. Bem-vindo ao Noviverso, o exclusivo programa de ponta. Além de ter uma taxa muito baixa de erros que levaram a gol. E para surpresa de muita gente, o quarto zagueiro escolhido para ir para a Copa do Mundo seria o Robert Renan, zagueiro de 22 anos. Caraca. O Hobbit, né? Eu nem me liguei aqui. Agora ele tá um pouquinho mal, né? Mas. Pô, tipo assim, não seria horrível, meu Deus do céu. Seria reserva, com certeza, mas não seria a pior escolha. Atualmente ele não tá jogando tão bem, né? Mas não seria a pior escolha, tá ligado? Do Vasco e que muita gente já conhece ele pela capacidade de construção. E os números chamam a atenção: 1,26 passes certos por jogo, mais de 15 passes progressivos, o melhor entre todos os zagueiros selecionados, e 5,61 bolas recuperadas por jogo. Muita gente aqui fica surpreso que o Marquinhos, o Magalhães e o Bremer não estão Pois aqui é, né? Eu ia comentar isso. Cadê o Marquinho? Cadê o Magalhães, tá ligado? Cadê esses caras? nessa Mas o Léo Pereira é o artistão. convocação. Mas eu preciso fazer um pequeno disclaimer aqui. Quando a gente faz uma convocação que leva em conta apenas os números dos jogadores, muitas vezes a gente não consegue mensurar o contexto em que eles estão envolvidos. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o Marquinhos, que joga num PSG, que é dominante na maior parte das partidas e raramente é ameaçado, em especial quando a gente fala do campeonato francês, ele vai ser um jogador que não vai ter muitos números expressivos defensivamente. E nessa daí, os três, que para mim com certeza tem que estar na Copa, acabaram perdendo alguns pontos. O que mostra que quem olha só para os números acaba cometendo algumas injustiças. Então essa lista ela vem mais para abrir a sua cabeça quanto a outras oportunidades. Mas certamente a gente tem que sempre avaliar o lado quantitativo dos números e o lado qualitativo, que coloca contexto dentro desses números, sabe? É verdade aqui, o cara comentou. Se fosse pra botar os que já estão na seleção, não teria nem vídeo. É, realmente, cara. Você tem um ponto. Aí por isso que. Mas aí o Ibanez tá. O Ibanez também aparece na lista. Mas é lateral, né? A gente já não tem muito. Dando continuidade, indo para a lateral esquerda, muita gente reclama da falta de boas opções. O Kaique, por exemplo, do Cruzeiro, ou o Luciano Juba do Bahia seriam Falei. ótimos nomes Ah, para é, a o seleção, Juba mas os também. números mostram outras coisas. O Douglas Santos foi um dos laterais escolhidos e chama atenção principalmente a qualidade dos passes Cara, os laterais são basicamente o mesmo, né, cara? É inacreditável. dele. Média de 15,52, melhor do que qualquer um dos zagueiros, além de conseguir ter um aproveitamento de 71% nos duelos É, mas jogando na Rússia, né? Até eu. defensivos. E quem faz companhia para ele é um nome bem surpreendente: o Rubens, lateral esquerdo, ex-Atlético Mineiro, que hoje está no Dínamo de Moscou. Chama a atenção principalmente o aspecto defensivo. Consegue ter 6,37 interceptações por partida, recupera em média 6,71 bolas e vence 61% dos duelos. Para a volância, teve uma certa ousadia aí que os números mostram pra gente. Os primeiros volantes, sem Danilo? surpresas: Casemiro titular, Fabinho reserva. Mas para segundo volante, o algoritmo acabou trazendo números muito mais ofensivos e criativos. Infelizmente, o Bruno Guimarães acabou ficando de fora, o que me surpreendeu bastante. Mas quem foi convocado aqui foi o Fred, atualmente no Fenerbahçe, que apresentou bom Vamos botar o Fred, rapaziada. Quem ama. Quem ama, perdoa.
Dá não. Os números, média de 2,23 passes-chave por jogo. Isso daqui talvez tenha sido determinante para levar ele para a Copa do Mundo, além de mais de 12 passes progressivos por jogo e 44% de vitória nos duelos. Um outro jogador que pode jogar de meia, pode jogar de ponta e pode jogar de volante, que também entrou nessa lista, foi o Lucas Paquetá do Flamengo. Muita gente não gosta do Paquetá, mas os números chamaram bastante atenção. Consegue ter média de 1,24 passes-chave e 12 passes progressivos por partida, muito atuante no campo de ataque. E aqui a gente tá imaginando uma seleção brasileira bem ofensiva para essa Copa. Para jogar de camisa 10, eu escolhi 3 entre os melhores listados, e o Neymar é o primeiro deles. O que chama atenção é que ele Não, o Neymar com números bons. Não. Não, o Neymar? Não, o Neymar? Não, não acredito. consegue combinar vários indicadores muito positivos para a posição. Por exemplo, tem quase 2 passes-chave por jogo, média de 13 passes progressivos, o que é raro para jogadores que jogam muito próximo ao gol, e consegue ter expectativa de 0,4 assistências por jogo e 0,4 gols por partida. Ou seja, nessa lógica, dá para dizer que mais ou menos ele alternaria entre uma partida com gol, uma partida com assistência, uma partida com gol, uma partida com assistência, e não tem como deixar um cara desse de fora. Pelos números, outros 2 meias que o Ancelotti não tá levando. O primeiro deles é o Matheus Pereira, que tem números extremamente destacáveis, como você tá vendo aí na tela. E o segundo, um jogador extremamente versátil que poderia combinar Matheus Cunha? funções com o Paquetá, tanto para jogar mais avançado ou mais recuado quando houvesse necessidade. E esse cara é o Gabriel Sara. E eu confesso para você, o tá. que mais me brilhou os olhos foi a média de 1,26 passes-chave por jogo e 0,53 assistências esperadas por partida. Ou seja, uma assistência jogo sim, jogo não. E o Raí fez um vídeo bem legal contando o que o Gabriel Sara aprontou nessa temporada lá no Galatasaray. Se eu fosse você, eu não perderia esse, e por isso eu vou deixar Se eu linkado não me engano, ele fez 2 gols na Champions, né? Não sei se foi nas quartas ou foi num playoff. Acho que foi. Eu não lembro, cara, agora. Ou foi contra a Juventus. Agora não vou lembrar. no final desse vídeo, fechou? Para as pontas, sem grandes surpresas, até porque, convenhamos, a gente tem 2 jogadores aí que brigaram para melhor do mundo nos últimos anos, o Rafinha e o Vini Júnior, e os números estão aí na tela e você já sabe do que eles são capazes de aprontar. O reserva do Rafinha pela ponta direita seria o Estevão, mas infelizmente lesionado, ele não estaria disponível para a Copa do Mundo, e os números levariam o Savinho para o Mundial. O Savinho conseguiu ter a segunda melhor média de dribles entre todos os jogadores, perdendo só para o Vini Júnior, e aqui eu levei em conta apenas dribles no último terço, em zonas mais determinantes do campo. Além disso, teve um ótimo aproveitamento nas finalizações, mostrando que poderia ser um cara também para pisar na área, com 56,8% dos chutes acertando a meta adversária. Para a reserva do Vini Júnior, na ponta esquerda, Gabriel Martinelli. Inclusive, eu gosto bastante de olhar para essas chances criadas, 0,9 por partida, além de um bom aproveitamento, acima de 50% nas finalizações. Para centroavante, o algoritmo acabou escolhendo 3 atacantes com perfis diferentes. E Deixa eu pensar, calma aí. Pedro. Você vai entender onde é que eu vou chegar. Mas tem que ser um cara não muito óbvio, tá ligado? Eu acho que não vai ser o Endrick. Eu acho que não vai ser o Thiago. Quem é que falta tanto, rapaziada? Bota um cara não muito óbvio. Pedro. Mas Pedro já é meio óbvio, né? Yuri Alberto. Não, é O loucura. primeiro deles é o Igor Thiago, e o que mais desequilibrou aqui foi o aproveitamento em duelos tentei não aéreos, ir no óbvio. 39%. Além de, obviamente, não decepcionar em outros números, média de 0,6 gols por partida, superando o número de gols esperados. Basicamente, ele tem um aproveitamento de 117% nas chances que ele tem frente a frente com o goleiro. Então, imaginando que a gente leva o Igor Thiago como centroavante mais físico, tem também um centroavante mais móvel e que vai criar oportunidade para os companheiros. E esse cara foi o Endrick, com média de 0,2 assistências esperadas por partida, 3,56 finalizações, o melhor entre os centroavantes convocados, e aproveitamento de 98% das chances, o Endrick também iria para a Copa. E um nome para discordar do Ancelotti seria o Pedro do Flamengo, e o principal motivo seria... O quê? Hã? O quê? O Pedro? Não acredito. Letalidade dele na frente do gol, ou seja, o aproveitamento de grandes chances. Aproveitamento de 122% dos gols esperados, além de conseguir equilibrar isso com 2,85 chutes por partida. Chuta muito e converte bastante também. Então é assim que a gente fecha a nossa lista, com Carlos Miguel, Alisson... Deixa eu ver. Calma aí. Aqui, Alisson no gol. Vamos formar aqui com o que a gente tem. Com questão de número. Eu acho que eu vou fazer até um corte disso daqui. É a convocação segundo os números. Alisson no gol. Aqui entre o Dodô e Mateuzinho. Pô, eu não assisto. Eu nunca vi quase nunca o Dodô jogando. Então eu vou de Mateuzinho. Zagueiros. A gente tem Ibanes, Léo Ortiz, Léo Pereira e Robert Renan do Vasco.
Aqui, né, eu vou de Léo Ortiz e Léo Pereira. Laterais esquerdo, Douglas Santos e Rubens. Eu quase nunca vi o Rubens jogando, então pô, eu vou ter que ir de Douglas Santos, que pelo menos eu vi um pouco, principalmente na seleção. Volantes, aqui tem que ser Casemiro. Agora Fred, Fabinho e Paquetá. Eu vou de Paquetá. Casemiro e Paquetá. Meias. Né? Vocês já estão ligados. Neymar. Hum, agora. Aqui de ponta o resto não tem muito segredo. Aqui é Rafinha, na ponta esquerda é Vinícius Júnior. Centroavante. Pô, viado, desculpa aí, o Thiago, mas eu fico entre Endrick e Pedro. De Twitter eu vou de Pedro. Essa daqui fica a minha formação. E Bento para defender a meta brasileira, Mateuzinho e Dodô da Fiorentina como laterais direitos. Para a zaga, a gente vai com Ibanhas, Léo Pereira, Léo Ortiz e o Robert Renan como surpresa do Vasco, talvez até pensando numa próxima Copa. Para a lateral esquerda também com surpresa, Douglas Santos, que já vai pela lista do Carleto, e o Rubens do Dinamo de Moscou indo como esse jogador a mais. Para a volância, os primeiros volantes você já conhece, Casemiro e Fabinho, e os segundos volantes, jogadores mais ofensivos, o Fred e o Paquetá. E dá pra gente colocar também o Gabriel Sara como sendo um coringa que faz mais de uma posição. Para vestir a 10 da seleção, o Neymar seria o escolhido, e o reserva dele, o Matheus Pereira do Cruzeiro, que tem números bem impressionantes. Para a ponta direita, Rafinha e Estevão, só que com ele lesionado, o Ancelotti teria que levar o Savinho se ele levasse em conta apenas os números para essa convocação. Para a ponta esquerda, sem surpresas, Vini Júnior e Martinelli. Em compensação, para centroavante, Igor, Thiago e Endrick também iriam para a Copa, mas o Pedro conquistaria uma vaguinha a mais aí na lista do homem. E se você, assim como eu, também tá empolgado para a Copa, eu vou deixar a indicação de 4 vídeos aqui, todos falando sobre o Mundial, seja sobre seleção brasileira ou sobre outras equipes. Eu tenho certeza que qualquer um desses aqui você vai estar muito bem servido. Cara, muito bom vídeo. Eu vou ser sincero que alguns nomes são um pouco interessantes. Claro que principalmente ali na zaga não tem como substituir Gabriel Magalhães e Marquinhos. Mas tirando eles, as outras opções não são tão ruins assim. Cara, se eu fosse dar um chute, pelo menos na fase de grupo, com esse time bem a gente passava.